Oi pessoal, professora Mirelle de novo e dessa vez para falar sobre o processo de industrialização dos tigres asiáticos. Primeiro, vamos identificar quem são esses tigres. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Por que tigre, gente? Porque assim como os tigres, esses países eles tiveram muita força e astúcia para ter uma industrialização bastante efetiva e bem sucedida num espaço curto de tempo, já que eles começaram a se industrializar a partir da década de 1970, claro, não podemos esquecer, num contexto de Guerra Fria, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero apresentar para vocês as características gerais que permeavam todos esses países antes do processo de industrialização. A gente está falando então de uma população pouco numerosa, de um índice de analfabetismo elevado, certo? Então, de uma maneira geral, uma mão de obra sem qualificação, um território reduzido e que não contava com importantes, abundantes recursos minerais. Olhando assim essas características, a gente pode falar que esses países tinham tudo para dar errado. Mas o que fez esses países darem certo? A gente não pode esquecer que esses países eles se industrializaram, como eu acabei de falar, num contexto de Guerra Fria, em que União Soviética e Estados Unidos estavam disputando zonas de influência. Assim, os Estados Unidos, percebendo que esses tigres passavam por essas características, eles sabiam que essas características eram frutíferas para o desenvolvimento dos ideais socialistas. E por isso, esses países foram alguns dos exemplos de áreas que receberam investimentos norte-americanos, para que assim eles crescessem economicamente e, consequentemente, isso afastasse os ideais socialistas da zona de influência norte-americana. Até porque, gente, se a gente for parar para pensar geograficamente, na Ásia, a gente tem um país territorial gigantesco que era o centro do sistema socialista, que era a Rússia. Ali, perto dos tigres asiáticos, tinha a China, que também era um país socialista. Então, essa foi uma forma que os Estados Unidos encontraram de ampliarem sua zona de influência para a Ásia. E quais foram as características que favoreceram o processo de industrialização desses tigres asiáticos? Primeiro, a gente pode falar de regimes políticos centralizadores, alguns viveram ditaduras, e aí vocês podem pensar, mas Mirelle, por que uma ditadura ela pode ser positiva para o desenvolvimento econômico? Porque ditadura leva o povo com mãos de ferro. E assim, a mão de obra, por conta desses regimes autoritários, centralizadores, ela era considerada uma mão de obra altamente disciplinada. Podemos falar também sobre os incentivos às exportações. E vocês vão ver que isso vai ter total relação com o modelo de industrialização que eles adotaram, que a gente vai falar daqui a pouco. Incentivos fiscais, ou seja, abatimentos de impostos para indústrias que quisessem se instalar nesses países. Desvalorização cambial, o que fazia com que os produtos que saíssem de lá saíssem a preços muito baixos, se tornando muito competitivos no mercado mundial. Investimentos maciços em educação. Lembra que eu falei aqui, ó, que a população tinha um índice de analfabetismo grande? Então, esse problema vai ser solucionado com um investimento pesado em educação. Restrição dos sindicatos, que mais uma vez vai se relacionar com esses regimes políticos centralizadores, que não vão abrir muito espaço para manifestações, para rebeldia por parte dos trabalhadores. Investimento em infraestrutura, claro, né, gente? Energia, transporte, para poder desenvolver a indústria e escoar a produção. Consolidação de uma poupança interna a partir da redução das importações por parte da população e redução, inclusive, do consumo interno.
E, por fim, o reforço da ajuda financeira norte-americana. Além de ajuda financeira, a gente tem que lembrar que a década de 70 ela vai ser marcada pela terceira revolução técnico-científico-informacional, que vai aumentar a velocidade e reduzir os custos dos sistemas de transporte e telecomunicação. Com isso, a gente percebe que a produção industrial no mundo ela vai começar a desconcentrar, um fenômeno que a gente chama de desconcentração industrial. E esse fenômeno vai fazer com que aquelas áreas que tradicionalmente eram industrializadas deixem de ser, porque os custos de produção nelas eram muito altos. Então, nessas áreas tradicionalmente industrializadas, a mão de obra era cara, sindicalizada, as leis ambientais eram rígidas, o custo do solo elevado, os impostos eram muito altos, uma conjuntura totalmente diferente daquela que esses países passaram a apresentar. Então, os tigres asiáticos, eles passaram a ser vistos como uma área extremamente interessante do ponto de vista do investimento. Vamos tirar nossas indústrias do nosso território e vamos mandar para esses países. A sede continua no país central, mas a execução, que não demanda uma qualificação muito grande, ela vai para os tigres. E assim a gente percebe que esses tigres asiáticos vão se industrializar a partir de um modelo que a gente conhece como plataforma de exportação. O que é essa plataforma de exportação? Existe toda uma infraestrutura para receber uma multinacional estrangeira. Essa indústria vem, ela monta o produto ali, que seja, e depois aquele produto ele vai ser exportado para o resto do mundo. É uma lógica bastante diferente daquela que nós vimos atuando no Brasil. O Brasil ele se industrializa basicamente a partir de um modelo de substituição de importações. Então, quais são as diferenças que a gente pode destacar aí? A primeira é que a gente se industrializa baseado no mercado consumidor interno e a partir do desenvolvimento da indústria nacional. Esses caras não, eles vão se industrializar com as indústrias estrangeiras, certo? E além disso, eles não vão ofertar, na verdade, essas indústrias vão produzir lá e em seguida esses produtos eles vão ser mandados para fora do país. Tá certo, galera? Só que essa situação, ela não se manteve da mesma forma durante todo o tempo. Ao longo das décadas, a gente percebe que aqueles produtos que eram feitos em Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, que eram vistos como produtos de segunda categoria, produtos que não tinham uma qualidade muito boa, e estou falando isso por parte da indústria desses países que vai se desenvolvendo paralelamente a essas transnacionais, essa figura vai mudando. Por quê? Porque a renda per capita da população começa a aumentar, a gente percebe que a qualificação da população, ela também vai progredindo cada vez mais. Isso gera uma elevação salarial, porque mão de obra qualificada é mais cara, e aqueles fatores locacionais que antes eram tão interessantes começam a desaparecer. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. Qual é o ponto positivo? A gente pode ver, por exemplo, um desses tigres, que é a Coreia do Sul, que hoje em dia é uma grande produtora de tecnologia. E a gente pode citar marcas extremamente famosas e competitivas no mercado, como, por exemplo, a Samsung, a LG, a Hyundai. Então, a gente fala tanto da indústria de informática, de eletroeletrônicos, como da indústria automobilística, certo? A gente pode citar também o sucesso de Singapura como um grande entreposto comercial, tendo em seu território um dos portos mais movimentados do mundo e também tendo uma indústria de alta tecnologia que vai focar principalmente na indústria naval e na indústria eletrônica. Então, Mirelle, qual é
o ponto negativo dessa história? O problema, gente, é que conforme esses fatores locacionais que eu falei anteriormente, eles começam a desaparecer, porque o país ele vai se modernizando e os custos de produção vão ficando mais caros, aquelas indústrias que antes estavam lá, o que elas vão fazer? Elas vão sair. E aí na década de 90, esses tigres asiáticos, eles entram em crise. Porque quando a indústria sai, gente, ela acaba deixando o quê? O desemprego ali. Aquela galera que era empregada naquela indústria, ela fica sem emprego. E isso compromete o poder de consumo e, de uma forma cíclica, acaba culminando numa crise. Tá certo? Um outro ponto importante que a gente pode sinalizar para fechar essa aula é que surge um outro país que também se industrializou recentemente e que nós acabamos de falar e que vai oferecer fatores locacionais muito interessantes, uma mão de obra disciplinada e também qualificada. Que país é esse? A China. Mas, além da China, nós podemos destacar que outros países do Sudeste Asiático também passam a ser visados por essas indústrias que saem dos tradicionais tigres asiáticos. E aí surgem os novos tigres asiáticos, que são Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Tá certo, galera? Alguns já falam da existência de novíssimos tigres asiáticos, como, por exemplo, Laos e Camboja. O fato, gente, é que o preço humano dessa industrialização, ele é muito alto, porque a gente sabe que esses fatores locacionais, eles têm como base índices de poluição elevados e associação a condições de trabalho análogas à escravidão. Tá bem, pessoal? Então, encerro por aqui a industrialização dos tigres asiáticos. Espero que vocês tenham entendido tudo e a gente se vê na próxima, tá bem? Beijo!